a nossa declaração de fé nesta noite. Nós acreditamos em milagres, nós acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos em cura, nós acreditamos em libertação, e tudo isso em função da obra de Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. Deus, nesta noite fale conosco. Deus, manifeste-se a nós. Senhor, nós estamos aqui com uma única motivação: oferecer esse culto ao Senhor. E nós temos algumas necessidades, nós temos, Senhor, alguns desejos, nós temos, Senhor, alguns pedidos. O Senhor conhece, Senhor, o nosso dia a dia, no contexto familiar, no contexto, Senhor, físico. Deus, no contexto profissional, o contexto ministerial. Deus, aprove ao Senhor nós estamos nessa noite aqui, e queremos declarar, Senhor, a manifestação do Teu poder. E o Teu nome será glorificado, o Teu nome será exaltado, Senhor, nesta noite. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Nós queremos agradecer a presença de todos. Temos dito que nesse primeiro sábado do mês existe um ambiente de fé, de esperança, de petição, de pedidos ao Senhor por milagres. Nós precisamos de milagres. A nossa vida é um milagre. Estarmos hoje aqui é um milagre. Se relembrarmos o nosso passado, se relembrarmos a anos anteriores, quem nós somos, aonde nós estamos, estar aqui é um milagre. É um sobrenatural de Deus, é uma movimentação de Deus, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Nesse período de recesso, estivemos encerrando várias etapas aí, principalmente ali no asilo. Eu vejo que as nossas idas ali no asilo, é necessário também esse ambiente de fé. Eu confesso que cada vez que eu ministro ali, eu ministro com fé, com confiança em milagres, sobre a vida daqueles senhorzinhos, daquelas senhorinhas, que estão ali, muitas vezes sem perspectiva nenhuma. Muitas vezes nos esperam com alegria para receberem a palavra de Deus, para ouvirem a palavra de Deus, sabe? E são apenas 45 minutos, 35 minutos que nós passamos ali cantando, adorando ao Senhor e ministrando o coração daquelas pessoas. Mas o semblante deles, nós já vemos diferença. Através do poder, daquilo que nós cremos. Nós somos instrumentos, canais do Senhor para levar as boas novas de Cristo. Temos oportunidades também, em um colégio aqui na cidade de Maringá, temos visto milagres, temos visto a ação de Deus, temos visto o favor de Deus, temos visto a conquista do coração dos alunos, dos funcionários, dos professores, em estar abrindo seus corações e colocando as suas necessidades, crendo, e nós cremos e temos declarado milagres. Temos o hospital também, nós louvamos a Deus que o hospital não entra em recesso, o hospital não fecha, né? E nós precisamos, e os nossos voluntários estão ali, e nós temos essa oportunidade de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. Hoje mesmo o Mauro compartilhou comigo um testemunho, né? fresquinho ali do hospital. Ele conversou com uma das voluntárias e ela pôde testemunhar, e eu gostaria de testemunhar isso para que a nossa fé seja fortalecida. Estão acontecendo os milagres estão acontecendo através da sua vida, através das nossas vidas, através do corpo de Cristo. Existia uma senhora que estava prestes a amputar a sua perna, com problemas de circulação sanguínea, né? E os médicos deram o veredito, olha, você vai ser amputado, comunicaram toda a família. E um dia antes da cirurgia, uma voluntária, nós nem sabemos o nome, uma senhorinha entrou lá e orou com aquela mulher levou aquela mulher a confessar Jesus e orou, né, por aquela situação. No dia seguinte, né, quando o médico veio, né, para levá-la para o centro cirúrgico, a perna dela tinha melhorado.
a circulação do sangue voltou, e ela não precisou amputar a perna. E o nome do Senhor Jesus Cristo foi exaltado, o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Nós estávamos conversando também com o Nonato, ali na clínica do rim. Ele, semana passada, ele falou: pastor, eu cheguei lá na clínica do rim, acho que 2 ou 3 tinham falecido, tinham morrido. Eu falei: Nonato, glória a Deus. Ele falou: mas como glória a Deus? Estão com Jesus. Mas as outras pessoas que estão ali fazendo, e daí? Que Deus é esse? Esse questionamento, né? E daí? E eu, como que fico? Será que eu vou ser o próximo? E ele pôde ali falar do amor de Deus, ele pôde ser esse canal, esse instrumento de Deus, para levar consolo, fé e esperança a esse coração, ao coração daquelas pessoas. Que muitas vezes, sabe, a responsabilidade do resultado não é minha, não é sua. A nossa responsabilidade é lançar a semente da palavra de Deus, é ser esse canal, ir até as pessoas, ir até o encontro das pessoas. E eu quero declarar isso nessa noite sobre as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2. Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus reunindo os 12. Quantas vezes Jesus reuniu esses 12? Muitas vezes. Jesus investiu nessas pessoas. Jesus ensinou, Jesus declarou palavras, Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas. Esses homens viram a ação de Jesus, a ação do reino de Deus, o domínio de Deus sobre a vida de Jesus. Viram o bem sendo manifesto, as pessoas sendo livres, libertas, curadas. Esses homens viram tudo isso, usufruíram da presença de Jesus, usufruíram dos ensinamentos de Jesus. E Jesus novamente reúne os 12. E Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar alguns demônios. Jesus deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios. Toda ação maligna, toda ação do mal. Irmãos, nós estamos como igreja, não temos nenhum visitante hoje aqui. Nós recebemos ações malignas sobre as nossas vidas. Nós recebemos ataques malignos sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente muitas vezes, sobre o nosso físico. Os nossos filhos recebem ação maligna sobre a vida deles. Nós temos um adversário, nós temos um inimigo, e nós precisamos resistir todo o mal, precisamos nos revestir do domínio de Deus, da presença de Deus sobre as nossas vidas, para vencermos, para declararmos, para avançarmos, para crermos cada vez mais, em situações constantes que muitas vezes até mesmo nos abatem, e nós queremos declarar em nome de Jesus Cristo, o favor de Deus, a manifestação da presença de Deus. Deu-lhes poder e autoridade para expulsar toda a ação maligna, todos os demônios, e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Algumas características fortes da igreja: a proclamação do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus, a ação contra o reino espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra as potestades e principados, os dominadores deste mundo. Os dominadores do quê? Deste mundo. Os dominadores do quê? Desse mundo. Mas eles não são dominadores seus. Em nós existe o domínio do bem, existe o domínio de Deus, o domínio do Espírito Santo de Deus. Na tua casa, a tua casa é santificada, o teu carro é santificado, os teus filhos são santificados, a tua empresa onde você trabalha é santificada em função da tua presença. Em função da tua presença. Aonde você trabalha é em função da tua presença, porque em você está o domínio do bem, está o domínio de Deus em você. Essa cidade é santificada em função da igreja, em função de você. A tua cidade, Campo Mourão, é santificada em função da tua presença, da presença de Deus em você. E é essa a verdade, porque essa autoridade foi nos dada. E essa autoridade nós temos sobre as nossas vidas, para resistirmos todo o mal, para avançarmos toda ação maligna sobre as nossas vidas,
E nós queremos declarar isso. Foi interessante que Jesus Cristo reuniu esses homens e deu uma prática ministerial. E os enviou. Vão e preguem o reino de Deus. Cure as doenças. Sare os enfermos. Expulse os demônios. E a Bíblia diz que esses homens saíram realizando a obra de Deus. Realizando a obra de Deus. Mas num texto seguinte, no capítulo 9, a partir do versículo 38, capítulo 9, a partir do versículo 38, e eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-lhe que vejas meu filho, porque é filho único, e um espírito se apodera dele, um espírito domina ele, e de repente o menino grita, e o espírito atira por terra, convulsiona-o, até espumar, e dificilmente o deixa. Depois de ter quebrantado, roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Jesus Cristo tinha dado autoridade para eles realizarem e expulsarem todo espírito demoníaco, todo espírito maligno, mas eles não puderam. Eu quero dar a ênfase aqui no domínio desse menino, o domínio do mal. Existe um domínio do mal. Eu fui ver a definição de domínio: supremacia total, incontestável, superioridade em dirigir e governar as ações de outrem, controle, proprietário, possuidor, senhor de alguma coisa. Ou seja, aquele menino, existia um controle do mal sobre a vida dele, ao ponto que o seu pai já não sabia mais o que fazer. O texto diz que de repente Jesus pergunta, né, desde quando que isso acontece? Desde a sua infância. Nós não sabemos a idade desse menino, mas existia um domínio maligno, um domínio do mal, uma opressão sobre aquela criança. Para nós que somos pais, muitas vezes quando os nossos filhos ficam enfermos, você não sofre junto? Principalmente quando eles são pequenos, né? São crianças, e de repente vem uma enfermidade, vem uma seta maligna, vem uma investida do diabo, você sofre junto. Nós cremos, nós acreditamos em milagres, nós acreditamos na cura, nós oramos, tudo que está ao nosso alcance para fazer a gente faz, levamos no médico, está tudo certo, toma um medicamento, mas são setas investidas, onde isso muitas vezes nos entristece como pais. E a Bíblia diz que o domínio desse mal, a supremacia, o governo que dirigia as ações desse menino, eram terríveis. Ao ponto que esse menino com certeza não conseguia ter um relacionamento social, escolar, com vizinhos, com familiares. Com certeza, bem provável que essa família ficava enclausurada, fechada, trancada. Vamos sair para passear. E era constante, a Bíblia diz que era constante o domínio e a possessão demoníaca nessa criança. Era constante, era quase que permanente, era quase que 24 horas. De repente, quando dava um alívio, os pais conseguiam de repente descansar, dormir. E a Bíblia diz que isso era algo físico, algo que afetava fisicamente essa criança. Ataques. Essa criança sofria ataques demoníacos, ao ponto que levava essa criança a gritar. E de repente, os pais estavam dormindo, descansando, e de repente, aquela criança começava a gritar. E os pais corriam lá para ver, para auxiliar, para ajudar. Convulsões. Aquela criança ficava com convulsões. E perdia a noção, perdia o controle do seu corpo, ao ponto que essas convulsões geravam que elas espumavam. A Bíblia diz que aquela criança começava a espumar pela boca. Era um surdo e mudo. Além disso, existia uma enfermidade.
Aquela criança era surda e muda, não conseguia se comunicar, não conseguia se expressar. Já era grandinho, não conseguia pedir ajuda. E a Bíblia diz, e muito sofrimento. E muito sofrimento. O domínio do mal, então, trazia no físico, na alma dessa criança, esse domínio, esse controle. E tinha uma finalidade, destruição. E tinha uma finalidade, destruição. E tinha uma finalidade, matar aquela criança. Destruir aquela criança. Agora, para o pai daquela criança, isso era desesperador, porque era filho único, não tinha outro filho. Toda a dedicação, todo o carinho, era um empenho muito grande dessa família. Com certeza, eles viviam em função dessa criança. Viviam em função dessa criança. E jogava na água. Aqueles espíritos imundos jogavam na água. Uma criança sendo jogada na água se afogava. Jogava no fogo. Naquela época, né, com certeza não tinha um fogão a gás, não tinha, era lenha, era alguma coisa mais rústica. Não se podia, de repente, sabe, acender uma fogueira para se esquentar, não podia se acender algo para fazer uma alimentação. Aquela criança era jogada no fogo. Caía no chão com violência, quedas, onde aquela criança era lançada no chão. Quebrava-se alguma coisa, machucava-se alguma coisa, sangrava, com certeza, porque a Bíblia diz, ela era jogada com violência, e nada os pais podiam fazer, porque aquilo era algo constante, o domínio do mal. Em Marcos capítulo 9, por gentileza, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 21, Marcos capítulo 9, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar, para o destruir. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes, eu trouxe essa causa, eu trouxe essa dificuldade aos teus discípulos, e eles não puderam me ajudar. Aquele pai já existia no seu coração dúvida se Jesus poderia ajudá-lo. Jesus pode te ajudar? Jesus pode nos ajudar? Em que momento nós deixamos de crer, nós deixamos de acreditar? Em que momento nós procuramos primeiro quando um ataque, quando uma situação, uma circunstância vem e nos abate, nos entristece, e torna-se algo rotineiro, constante. Desde quando? Desde a infância. A Bíblia não fala quantos anos, mas foram anos, já era um menino, já era um jovenzinho, já era um adolescente, com certeza, com certeza. Foram anos. Muitas vezes, a promessa retardada esfalece os nossos corações, esfalece muitas vezes a nossa fé. Quando nós não vemos as nossas respostas, o sobrenatural, o milagre acontecer. Na nossa família, no nosso trabalho. Nós muitas vezes preferimos desistir, não quero mais. Não quero mais. Deixamos até mesmo de orar, deixamos até mesmo de pedir, já pedi durante tantos anos. Deixamos de crer. E o texto está dizendo, e muitas vezes tem lançado ao fogo, água, mas os teus discípulos não puderam fazer nada. Ao que ele respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Imediatamente o pai do menino reagiu à resposta de Jesus. Eu creio da minha forma. Eu creio do meu jeitão. Eu acredito, eu tenho uma medida de fé dentro do meu coração. Eu acredito. Eu já acreditei em muitas coisas. Eu já levei meu filho a muitos médicos. Eu já recorri a muitos lugares. Eu creio
em lágrimas, aquelas palavras penetraram no coração daquele homem, e aquele homem foi tocado, ao ponto dele, com o coração quebrantado e contrito, ele declara: eu creio, ajuda-me. Interessante que ele não está mais pedindo ajuda para o menino. Inicialmente ele pediu para os discípulos ajuda para o menino. Depois veio e pediu ajuda para Jesus ajudar o seu filho. Mas agora ele está pedindo por quem? Eu quero fazer esse texto a nossa oração. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor, na minha medida de fé. Cada um de nós temos uma medida de fé. Os nossos juniores têm uma medida de fé. Os nossos adolescentes têm uma medida de fé. Mas essa medida não me faz superior a você mesmo, a você. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece os nossos corações. Se eu tenho uma medida maior ou menor, isso não me faz superior a você. Nós somos todos iguais diante de Deus. Nós somos todos iguais. Ajuda-me. Senhor, eu preciso do domínio do bem. Eu preciso do domínio das verdades bíblicas. Eu preciso do domínio da vida de Jesus em mim, do controle de Jesus em mim. A minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos não podem reger a minha vida. Não podem direcionar a minha vida. Senão isso vai ser na força da carne, isso vai se desgastar, isso vai trazer tristeza, isso vai trazer doença, isso vai trazer enfermidade. Nós precisamos confiar, independente de acreditar. E nenhuma seta, nenhuma ação maligna, mesmo que meu filho esteja ali, sabe, com convulsões, isso não vai me impedir de crer, de acreditar. Ajuda-me, Senhor. Senhor, eu peço essa ajuda a mim, não ao meu filho mais agora. Mas ajuda-me a crer como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Jesus Cristo, quando enviou os discípulos, Jesus Cristo acreditou neles. Vão e expulsem todos os demônios. Vão, eu dou autoridade a vocês a expulsarem todos os demônios. Nenhum demônio terá autoridade, nenhum demônio terá poder, nenhum demônio terá o controle sobre a vida das pessoas. Quando vocês chegarem, esses demônios sairão. E os discípulos foram provados nisso. Não deu certo. E a Bíblia diz que eles estavam discutindo. O que eles estavam discutindo? Chega um pai e pede uma oração. Pode orar pelo meu filho? Sim. Eu repreendo e tal. E a coisa não funcionou. Não funcionou. E de repente as pessoas que estavam ao lado, as pessoas que estavam ali, existia um grupo de pessoas, não deu certo. Quem você? Começaram com certeza a falar mal de quem? Do pai do menino? Falaram mal do menino. Começaram a discutir com o pai do menino. A multidão começou a discutir com o pai do menino. A multidão discutia com quem? Com os discípulos. Porque os discípulos deram guarida a essa discussão. De que forma? Com certeza, quando algo não dá certo, o que você faz? Num questionamento. Se justifica. Você quer justificar de alguma forma. Você quer se defender de alguma forma. Você quer, sabe, você quer se justificar de alguma forma. Por isso deu confusão. Por isso deu atrito. Porque os discípulos não entendiam por que não deu certo. Por que essa criança não... Sabe, na cabeça deles, eles trouxeram a responsabilidade para si. Mas se Jesus nos deu autoridade, tinha que dar certo. Mas deu certo lá, por que não deu certo aqui? E Jesus chega e relata: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que uma multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a eles. E nunca mais
volte. Era constante, a ida e a volta. Ficava um período pequeno, endemoniado, com aquele problema. Ajuda no Senhor, na nossa fé. Ajuda no Senhor, na nossa fé. Com certeza, o estar hoje aqui, existe uma motivação dentro dos nossos corações. Existe uma motivação dentro do meu coração. Existe uma motivação dentro do meu coração. Um culto de curas e milagres, um culto da manifestação da presença de Deus, do poder de Deus. Nós precisamos de ajuda. Nós estamos aqui porque nós precisamos de ajuda com relação à nossa fé. Por quê? Porque você é um discípulo de Jesus. Por quê? Porque você é um discípulo de Jesus. Essa mesma autoridade que foi dada sobre os discípulos quando Jesus Cristo se reuniu, isso já foi dado a você também. Vá, saia, vá ao encontro das pessoas e manifeste o reino de Deus, pregue o reino de Deus, cure os enfermos, sare as doenças, expulse os demônios. Seja você esse canal, esse instrumento de Deus. De Deus. Eu tenho perguntado para alguns cristãos, né, esse texto, Deus já tem falado comigo há um bom tempo, esse texto desse menino. Recentemente eu preguei numa escola de surdos e mudos, esse texto. Onde a Yasmin, ela estuda. Então eu fui numa escola de surdos e mudos e puseram uma intérprete aqui, com sinais. Então, no que eu ia pregando, né, eles iam fazendo os sinais e ela ia interpretando aquilo que... Né, e foi algo assim tremendo, maravilhoso, maravilhoso. O que aconteceu lá, pastor? O que aconteceu lá? Algum surdo ouviu? Não. Alguma daquelas crianças foram curadas? Não. Mas eu preguei o Evangelho do Reino. Eu preguei o Evangelho do Reino. E uma boa notícia para você, a Yasmin está ouvindo. A Yasmin está ouvindo. Ontem nós estávamos em casa, no encerramento do grupo familiar, e o Valmir pegou um copinho plástico, né, e começou a fazer um som no copinho plástico. Yasmin repetiu o mesmo som, né, que ele estava fazendo. Falei, ela está ouvindo. Pastor, ela tem ouvido. Ela está ouvindo. A Yasmin é um milagre. A Yasmin é um milagre. O diagnóstico clínico, médico, desde o nascimento dela, era morte, destruição. Morte, destruição. Então nós louvamos a Deus, nós louvamos a Deus, nós louvamos a Deus pelo favor de Deus, nós louvamos a Deus pelos milagres, nós louvamos a Deus, sabe, pelas oportunidades que temos de levar a palavra de Deus. Os sinais, prodígios vão acompanhar aqueles que proclamam o reino de Deus, aqueles que anunciam o reino de Deus, anunciam o reino de Deus. E nós queremos declarar isso nessa noite em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Eu creio, tudo é possível aquele que crê. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quem é que está falando aqui? O pai do menino, que não conviveu com Jesus, que não esteve com Jesus, sabe, que conheceu Jesus, de repente, ali naquele momento. Mas os discípulos, aonde que eles estavam? Constrangidos, envergonhados. Não conseguiram se alegrar nem com a cura daquela criança. Como que nós sabemos disso? Porque quando eles chegaram em casa, a primeira coisa que eles falaram, glória a Deus, Jesus, aquela criança foi curada. Que bênção! Aquela criança, sabe, surda, muda, endemoniada, foi curada. Foi curada. E eles se alegraram com a manifestação do poder de Deus, através de Jesus, sobre aquela família. Aquele pai obteve a súplica, o desejo do seu coração, a cura do seu filho. Foi isso que eles fizeram quando eles chegaram em casa, junto com Jesus? Sim ou não? Não. Qual foi a primeira pergunta para Jesus? Por que que nós não conseguimos?
por que que eu, trazendo a responsabilidade para si, o resultado pertence ao Senhor? Cabe a nós crermos, cabe a nós acreditarmos, independente da situação, independente das circunstâncias. E eu quero declarar isso nessa noite em nome de Jesus. Não desanimes. Existem alguns pedidos, existem algumas necessidades que nós temos pedido ao Senhor. Existem algumas situações que nós precisamos de uma interferência de Deus. Nós tomamos alguns passos em fé e muitas vezes esperamos os nossos resultados. É a nossa habilidade, é a nossa capacidade. Não somos nós. Não somos nós. Vamos parar de olhar para o negativo. Os discípulos precisavam ter olhado para aquilo que é positivo, aquilo que estava, em evidência. A Bíblia diz que até mesmo as pessoas glorificaram e exaltaram o nome de Deus. Glorificaram e exaltaram o nome de Deus. Por aquela cura, por aquilo que era sobrenatural. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 18. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. O que é impossível para você? O que é impossível para você? Nada. Jesus está declarando: nada vos será impossível, se você crer. Irmãos, nada é nada. Nada. Existem situações que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, que humanamente falando é impossível. E a Bíblia está dizendo: nada é impossível, nada é impossível, nada vos será possível, nada, 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 nada. Eu quero declarar uma medida de fé hoje sobre os nossos corações. E os impossíveis sendo possíveis para Deus. O impossível para você é possível para o Senhor. No contexto familiar, no contexto profissional, no contexto de alma. No contexto de alma. Em que momento muitas vezes nós estamos aí há anos na igreja e em algumas áreas da nossa vida ainda exerce o domínio da alma, exerce o domínio do pecado, exerce o domínio das tentações, áreas que nós não conseguimos vencer, Romanos capítulo 6, e eu quero encerrar, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 12, Romanos 6, 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós estamos falando de domínio do bem, e o texto está dizendo: não permita que reine, que governe, que exerça governo, controle sobre o teu corpo mortal. Não permita que o pecado tenha o controle sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre os seus desejos. Não permita isso. Resista todas as tentações, resista todas as artimanhas, resista todas as setas do diabo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Você lembra da definição? Definição de domínio: supremacia total e incontestável, superioridade em dirigir e governar as ações de outrem. Controle, proprietário, possuidor, senhor de alguma coisa. Nós temos paixões carnais, nós temos desejos carnais, nós temos. Mas esses desejos, essas paixões, essas circunstâncias não podem exercer domínio
sobre o nosso físico, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. E sim o bem, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos resistir, nós precisamos vencer. A Bíblia diz que não vem nenhuma tentação sobre nós que nós não possamos suportar. E a tentação vem de Deus? Nós sabemos que a tentação não vem de Deus. Não é Deus que tenta. Deus não é tentado pelo diabo e ele a ninguém tenta. É o mal que quer nos destruir. É o mal que quer nos dominar. E como é que ele começa? Invadindo? Dando um pontapé, invadindo, entrando? Não. De uma maneira sutil. Com sutilezas. Com artimanhas, com engano, enganando. E muitas vezes nós nos convencemos do engano e somos enganados por nós mesmos. A Bíblia diz isso, que muitas vezes nós somos enganados por nós mesmos. Então que não reine, que não exerça esse domínio, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Como que eu posso oferecer os membros do meu corpo? A Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. O texto continua. Mas oferecei-vos a Deus. Oferecei-vos ao domínio de Deus. Oferecei-vos ao domínio do bem. Oferecei-vos ao domínio do bem. Irmãos, nós somos do bem. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Acredite nisso. Por mais que o diabo tente te convencer do contrário, de que isso não é possível, de que você não consegue, de que não é capaz, é através da obra de Jesus Cristo e daquilo que Ele realizou. Nós precisamos crer. Nós não podemos mais aceitar o domínio do mal, o domínio da carne, o domínio das paixões e desejos carnais da nossa vida. Não podemos. O texto continua. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que é justiça? Estado perfeito. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque o pecado não terá mais domínio sobre você, controle sobre você, não terá. Ouvindo isso, nós lembramos da oração do Pai. Pai, eu creio, mas ajuda-me na minha pequena fé. Por quê que o Pai falou isso? Porque o dia a dia dele não era essa a realidade. O dia a dia, a rotina dele não era essa realidade. Era algo novo que ele estava ouvindo e recebendo. E ele prontamente creu com seu coração. E declarou com seus lábios e pediu ajuda. Ajuda-me, Senhor, aos prantos. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Arrependimento. E ali ele recebeu da parte de Deus a interferência e teve seu filho imediatamente curado. E a Bíblia diz que nunca mais aqueles espíritos imundos voltaram. Vamos ter uma semana diferente. Vamos ter um término de ano diferente. Vamos ter os próximos anos das nossas vidas diferentes. Em áreas, em situações onde muitas vezes nós nos pegamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, com condenação sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Já não existe mais. Há necessidade de um arrependimento, há necessidade de mudança. Precisamos mudar, precisamos de ajuda, e a ajuda vem de Jesus. Vem de Jesus. Eu quero convidar você para ficar em pé, por gentileza.